Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros por ameaça à segurança nacional. Vocês viram isso? O presidente dos Estados Unidos pede que o Departamento de Comércio implemente novas taxas imediatamente contra propaganda de outras nações. Ora, ora, ora. Gente, isso aqui eu acho bem interessante, sabia? O Trump, ele está fazendo uma coisa muito interessante para o mundo, que é revelando os Estados Unidos de forma nua e crua, sabe? O que antes tinha um verniz, o que antes era, não, veja bem, não é bem assim, nós queremos o bem do mundo todo, nós queremos irmandade, nós queremos intercâmbio cultural, nós queremos livre comércio e tal. Era a mesma coisa que o Trump está fazendo. Só que o Trump não tem esse verniz de dizer que ele está fazendo uma coisa, mas que na verdade é outra. Ele está dizendo exatamente o que ele está fazendo. Então, quando ele está taxando o mundo inteiro e ele está dizendo que só vai conversar se for bom para os Estados Unidos e dane-se todo mundo, o que ele quer que seja bom para os Estados Unidos e pronto, é uma postura estadunidense típica. É a postura do estadunidense mais fraco. Essa postura de nós queremos que seja bom para os Estados Unidos e pronto. Mas eles não falavam dessa forma, né? E o Trump coloca dessa forma. Quando o Trump diz que ele quer taxar os filmes do mundo, né? Porque ele, por conta de se proteger da propaganda, o que ele está falando é que os Estados Unidos sempre fez propaganda para o mundo. Vocês percebem que o medo dele é que façam com os Estados Unidos o que os Estados Unidos sempre fez com o mundo? E aí vamos ler a matéria, porque eu separei o texto aqui da notícia. Ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... Deixa eu ver isso aqui. Espera, tá muito pequeno aqui para mim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo, né, ontem, uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos em terras estrangeiras, afirmando que a indústria cinematográfica americana estaria morrendo muito rapidamente, devido a incentivos que outros países oferecem para atrair cineastas. Em uma publicação na sua rede social, a Truth, ele afirmou... Gente, o Trump tem uma rede social, nem sabia disso. Ele afirmou ter autorizado o Departamento de Comércio e o representante comercial dos Estados Unidos a implementar imediatamente a nova taxa. Então, gente, mostrando também a hipocrisia capitalista, né? Então, a ideia de que é livre mercado, né? A ideia do Estado pequeno, né? O Estado que não interfere em nada, a ideia de que o melhor vai vencer. Cadê tudo isso? É o Estado intervindo em produtos culturais. Gente, imagina se é uma China fazendo isso, hein? Imagina se é uma Coreia do Norte. Imagina se é o que eles gostam de falar de regime. Não, nós vamos taxar todos os filmes que não forem feitos aqui dentro em 100% para forçar todo mundo a fazer filme aqui dentro, porque a gente não quer propaganda de fora, não. Mas os Estados Unidos podem entuchar propaganda no mundo inteiro. E quando os filmes deles, que muitas vezes são lixo, tem muita coisa feita nos Estados Unidos que é lixo. Mas todas elas, independente das que a gente gosta, das que são boas, das que são ruins, envolvendo Hollywood, é propaganda, gente. Inclusive, o canal do Felipe Leão, eu inclusive já participei lá nos desencontros, né? Já participei com o Felipe, é muito bom nesse sentido, porque ele ajuda muita gente a entender isso, assim. Eu entendi muito isso assistindo ao conteúdo dele, né? Ele é marxista, então ele fala de cinema e professor de cinema, então ele fala disso com esse recorte, né? De classe e tudo mais. E aí ele fala muito disso, né? Que o que os Estados Unidos fazem
é propaganda através do cinema. E aí o Donald Trump deixa isso mais claro, né? E aí ele vai continuar a falar aqui, ó. Este é um esforço conjunto de outras nações e, portanto, uma ameaça à segurança nacional, escreveu Trump. E, além de tudo, mensagem e propaganda. Queremos filmes feitos nos Estados Unidos novamente, acrescentou. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, em publicação no Twitter, disse que estamos trabalhando nisso. Nem Lutnick, nem Trump deram detalhes sobre a implementação do novo imposto. Não ficou claro se a medida vai recair sobre produtoras estrangeiras ou americanas que produzirem filmes no exterior. Reação: a indústria de cinema e TV de Los Angeles caiu quase 40% na última década, de acordo com a Film LA, uma organização sem fins lucrativos que monitora a região. Ao mesmo tempo, governos em todo o mundo passaram a oferecer créditos fiscais e descontos em dinheiros mais generosos para atrair produções e capturar uma fatia maior dos 248 bilhões, 1,4 trilhões de reais, né, 248 bilhões de dólares, que a Ampere Analysis prevê que serão gastos globalmente em 2025 para produzir conteúdo. Políticos da Austrália e Nova Zelândia reagiram nesta segunda-feira, prometendo defender suas respectivas indústrias cinematográficas. O ministro de Assuntos Internos australiano, Tony Burke, disse ter conversado com o chefe do Scream Australia, agência federal que investe em produções, sobre as tarifas de Trump. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, declarou em entrevista coletiva que o governo aguarda mais detalhes sobre as taxas. Teremos que ver os detalhes do que realmente vai surgir, mas, obviamente, seremos um grande defensor, um grande campeão desse setor, prometeu. O anúncio de Trump ocorreu após ele desencadear uma guerra comercial com a China e impor tarifas planeta fora, que perturbaram os mercados e geraram temores de uma recessão nos Estados Unidos. A indústria cinematográfica já está sentindo os efeitos adversos, uma vez que a China respondeu aos anúncios do presidente americano, reduzindo a cota de filmes de Hollywood permitidos no país. E aí, a China está errada? Só me falar isso, e a China está errada? Porque aí, se é o Brasil falar não, não vai ser essa enxurrada de filme estadunidense aqui, não vai ser essa enxurrada de propaganda estadunidense. Agora vai ter cota para filme estadunidense por sala. Nossa, o povo ia morrer, porque assim, gente, o Brasil faz o inverso. O Brasil está lutando para ter cota para filme nacional. Vocês estão entendendo isso? Os filmes feitos no Brasil não têm garantia de que serão lançados nos cinemas. E aí, a produção nacional tem que brigar para ter algum número de cota para que os filmes nacionais sejam lançados aqui. E aí, na China, o que eles fazem é o contrário. Tem cota para filme de Hollywood, para ver quantas salas vai ter, porque o resto é cinema nacional. E aí, Hollywood, o Trump tá com essa gracinha, diminui o espaço internamente. Não vai ter propaganda estadunidense aqui. Entendeu? E aí o Trump sabe que o que eles fazem é propaganda. Tanto que eles não querem dos outros. Ele quer eles poderem fazer propaganda deles para o mundo. Não que o mundo faça para eles. Aí países como Nova Zelândia, né, oferecem descontos para os filmes serem gravados lá. Para os filmes serem gravados lá. Às vezes filmes estadunidenses são gravados lá. Com temáticas estadunidenses, com propaganda ainda de Hollywood, mas são gravados lá. E aí, por que o Trump quer mover de volta para os Estados Unidos? Porque é emprego, né, gente? Outra visão que o brasileiro não tem.
Muitos brasileiros não têm. De que indústria, cinema, indústria do entretenimento, indústria do audiovisual gera dinheiro, é gente trabalhando, é muita gente trabalhando. Lá na Nova Zelândia eles sabem disso, tanto que não vem para cá, pode vir, tem um descontinho para vocês. Aí o Trump fala: não, 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 pode voltar para cá. E o que, que a gente faz aqui no Brasil? Não, não, a gente não precisa fazer cinema aqui, não. A gente fazer cinema, não. Traz o filme de vocês mesmo. Estados Unidos, tem filme sobrando aí? Não. Inunda nossas salas aqui, a gente quer mais. É isso aí mesmo. Filme nacional, ECA. E a gente acha que a gente está sendo espertão ainda. Eu vi essa pataquada do Trump. Mas é o que o Trump faz. Mas eu acho interessante acompanhar o Trump nessas coisas justamente por isso, porque ele fala às claras algo que os Estados Unidos sempre fez, mas sempre escamoteou. E quando a gente fala a respeito, né? Quando as pessoas falam a respeito, nossa, agora tudo, nossa, os Estados Unidos malvadão. Porque vocês, nossa, tudo que os Estados Unidos faz é ruim para vocês, não sei o quê. Não, gente, são fatos. E aí, com o Trump dizendo, será que as pessoas vão desdizer? Vai, mas veja bem, nananã. Vão conseguir passar um pano? Tem gente que consegue, né? E o melhor é que mais países podem tentar fazer o mesmo com os Estados Unidos em questão de cinema. Índia, Coreia do Sul, Brasil, tomara, Denise. Seria o correto, seria o mínimo. Seria o mínimo. O Brasil, sinceramente, eu tenho grandes dúvidas que a gente vai fazer alguma coisa assim, em direção a isso. Mas assim, seria meu sonho. Eu sabia que a China não ia deitar nunca, Donai. A China não deita nunca. Nunca. Por quê? Porque eles têm um comércio interno forte. E eles fizeram questão de fortalecer. Questão, não. Hollywood não vai entrar rasgando aqui. Não vai. E aí, a maior bilheteria do ano, uma das maiores bilheterias acho que da história do cinema, é chinesa. Porque eles fortaleceram a indústria nacional chinesa. Uma coisa que a gente não faz e a população tem orgulho de não fazer. Como se fosse liberdade consumir propaganda estadunidense. Como se isso fosse sinônimo de liberdade. Ai, mas nossa, mas lá eles não viram. Ai, eles não viram Mulan lá. Gente, meu Deus. Eles não. Gente, na China eles não veem filme da Disney. Caramba, eles devem estar tão mal, cara. Meu Deus. Na Coreia do Norte, se perguntar quem é Justin Bieber, ninguém sabe. Meu Deus, gente, que pesado. Que pesado. Nossa, que bom que aqui a gente é livre, né? Que bom que nós aqui no Brasil nós somos muito livres para simplesmente nem mesmo saber o que está acontecendo no nosso cinema nacional. A gente não se vê, a gente não consome, né, as nossas narrativas, a gente não teve oportunidade de ter um cinema robusto, grande e forte por longos períodos, né? O que a gente precisa ficar dependendo é de alguns cineastas aqui a colar, tipo um Walter Salles fazendo Ainda Estou Aqui, que é um bilionário, então ele pode fazer, né? Mas uma indústria grande, forte, robusta a gente não tem, porque a gente tem a alegria, a liberdade de consumir toda a propaganda estadunidense possível. Ai, que coisa linda, né, gente? Vocês estão se sentindo bem aí? Como é bom ser livre, não é? Que delícia a liberdade. Nossa, que sabor de mel.
Trump provando a máxima acuse-os daquilo que você faz. Exatamente, Denise. Exatamente. Ele tem medo da propaganda externa porque ele sabe que é o que os Estados Unidos faz e sempre fez através de Hollywood. Mari, você viu que uma mulher presidente de um país do continente africano deportou vários americanos, pois disse que os cidadãos do país dela são deportados dos Estados Unidos? Ela vai impor a mesma regra? Não vi, Sui. Não vi. Depois vou até pesquisar mais, mas assim, corretíssimo. Do mesmo jeito que nós brasileiros precisamos de visto para entrar lá, então eles precisam de visto para entrar aqui. Eu acho certíssimo. É bem simples. E mesmo sem essa tarifação do Trump, o cinema chinês já era bem mais voltado à produção chinesa. O cinema estadunidense, eles não ligam muito, não. Sim, Janete. Os Estados Unidos estão há anos tentando entrar no mercado chinês, porque tem muita gente, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. É um mercado forte, com muita grana. Tanto que eles estão batendo 2 bilhões em bilheteria eu esqueci o nome do filme, uma animação, né? A continuação da animação que saiu esse ano, 90% com o mercado interno. Então, assim, a Marvel tentou muito entrar no mercado chinês, a Disney, eles refizeram Mulan para tentar entrar no mercado chinês. Hollywood, ó, tá um tempão tentando. Mas a China escolheu acertadamente fortalecer o seu mercado interno. Muito acertadamente. A mídia americana mostra o resto do mundo como inferior, atrasado e menos interessante que o próprio Estados Unidos. Sinceramente, não me surpreende. Matheus, isso quando eles mostram o resto do mundo, né? Porque, assim, os estadunidenses mal sabem que existe o resto do mundo, né? Além deles. Será que revanche pelos estereótipos racistas de Hollywood fez com os asiáticos? Não, não é nem sobre revanche, é sobre a sua construção interna, sobre o seu fortalecimento como país. Se o cinema, se o audiovisual é tão importante para trabalho, economia, construção de visão de mundo, visão artística, por que você não vai desenvolver o seu país nesse setor? Por que você só vai consumir o que tem de fora? E aí, quem está de fora vai te dizer o que você deveria almejar. Gente, a gente tem na nossa cabeça essa imagem. Quando a gente fala de ensino médio, o que a gente tem na cabeça é aquelas escolas que a galera chega e coloca a sua agendinha no armário, e tem o futebol, os meninos que são populares são os que jogam futebol americano, né? E nada disso tem na nossa formação. A gente não viveu esse ensino médio. Por que a gente tem essas referências? Porque a gente consumiu a vida inteira produtos estadunidenses. Por isso que a gente tem. Isso molda a maneira como a gente vê o mundo. Então, construir um mercado de audiovisual forte no seu país não tem a ver com resposta a qualquer outro. Tem a ver com o fortalecimento da sua própria nação, do seu próprio povo, né? E ainda gerar empregos, gerar economia, enfim.